Uma boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nessa atividade da exposição pública do Centro Espírita Leon Denis de Porto Alegre. Um momento que nós visitamos a todos nos seus lares nesse momento para levarmos os princípios da doutrina espírita, o esclarecimento e o consolo que este Consolador prometido por Jesus nos deixa como grande legado. Antes de nós iniciarmos, então, a nossa atividade da noite, nós faremos uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência, a prece de abertura da nossa tarefa. Então, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se eles de sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos. Então, meus amigos, que neste momento nós possamos elevar o nosso pensamento ao alto, atingir o nosso Pai Criador, de infinita bondade e amor, e a Jesus, nosso divino amigo, condutor das nossas almas, agradecendo pela oportunidade que temos de aqui unidos refletirmos sobre estas palavras que iluminam as nossas existências. Esta mensagem que conduz os nossos passos em segurança, em direção ao aprisco, onde sabemos que estaremos seguros, porque és tu, Mestre, que nos conduz. Então, que neste instante nós possamos reforçar, junto contigo, as verdades espirituais que nos são trazidas, para que nosso espírito siga avançando sem cessar, na segurança da tua mão amiga e no amor deixado a todos nós pelo Pai, que nos vela em todos os instantes da nossa existência. Obrigado, Jesus, e te pedimos que abençoes este trabalho que ora iniciamos em teu nome. Que assim seja. Então, meus amigos, na noite de hoje temos a alegria de receber mais uma vez nosso querido amigo João Alessandro Miller, já um trabalhador do movimento espírita há bastante tempo, nosso conhecido da casa, e que também é trabalhador do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz de Passo Fundo. Então, meu amigo, bem-vindo mais uma vez, é uma alegria te receber junto a nós e que tenhamos um ótimo trabalho sob a tua condução. Boa noite a todos. A alegria e a satisfação são todas nossas de retornar ainda que de maneira telepresencial ao convívio de amigos tão queridos como estes, que já se enliaram nos nossos corações. Na noite de hoje, queremos agradecer aos amigos do Centro Espírita Leon Denis pela oportunidade que nos dão de conversarmos e especialmente saudamos a todos aqueles que nos assistem e que se encontram nesse momento
no aconchego de seus lares, no convívio de suas famílias. A todos, rogamos a permissão de, por alguns instantes, adentrarmos as suas casas, os seus lares. Na noite de hoje, nos foi proposta uma reflexão da obra Fonte Viva, capítulo 28, em que Emmanuel reflete a respeito da nossa caridade, dos limites da nossa caridade. A mensagem se intitula Alguma Coisa. É de uma certa maneira natural que todos nós, atravessando esses momentos de grande dificuldade e dor pelo qual o orbe terrestre tem atravessado, que todos nós que aqui e ali, por certo, sofremos perdas pelo caminho, sofremos quedas, enfrentamos imensas lutas. Muitos de nós choramos a perda de entes amados que retornaram à grande pátria espiritual antes daquela época que nós prevíamos para tanto. Nós que aguardávamos ainda que eles continuassem jungidos fisicamente aos nossos passos e que prosseguissem conosco por mais 1,5 léguas na grande jornada evolutiva neste plano terrestre. Aqueles que retornaram à pátria celestial e que nos deixaram as lágrimas de saudade, de sofrimento, de dor. É natural que nós nos queixemos de tanto quanto tenhamos sido privados ao longo desses dias que se passam. É natural que caiamos, nos sintamos enfraquecidos e nos deixemos enovelar pela autocomiseração, pela autopiedade, e nos despejemos de nós o fel de nossas queixas, dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, nos sentindo credores da providência divina, nos questionando, afinal, se somos tão bons, se nós somos trabalhadores da casa espírita, ou não perdemos palestra, somos passistas, médiuns, somos estudantes da doutrina do Consolador. Se temos tido tanto amor, tanto carinho para com a nossa família, para com os nossos amigos, se temos, na medida do possível, nos esforçado e colaborado para a construção de um ambiente de verdadeira fraternidade junto àqueles que conosco convivem, por que será que Deus nos traz tantas aflições, tantas dificuldades? E assim, é natural que quando alguém venha na palestra pública ou a lição que nós abrimos ao acaso no nosso momento de leitura, é natural que quando se nos seja trazida a indicação da prática da caridade, a gente reaja de uma maneira um tanto quanto uma certa empáfia, com um certo questionamento. Pois, ora, se nós estamos atravessando por tantas dificuldades, por tantos problemas, se tivemos tantas limitações, se tanto nos foi tirado,
se em realidade estamos chorosos, estamos desesperançados e estamos, na verdade, aguardando que nos sejam alcançadas dádivas, ou pelo menos nos seja restituído aquilo que nos foi tirado, e nos queixamos da queda do nosso padrão econômico, dos problemas de saúde contra os quais porventura estejamos lutando. Outros reclamam do isolamento em si, da impossibilidade de reencontrarem ou de encontrarem seus amigos, de retomarem a normalidade da vida. Quantas privações! Como assim se nos sugere a prática da caridade? Na verdade, nós não temos nada mais para oferecer. Tudo nos foi tirado. Nós estamos não na posição daqueles que podem dar. Nós acreditamos que nós estamos na posição daqueles que se legitimam a pedir a Deus. Nós nos sentimos credores da providência divina. É claro que nos noticiários nós ouvimos que a fome tem aumentado, que as grandes tragédias humanas têm se multiplicado, que nas famílias muitas brigas têm resultado em morte de cônjuges, de feminicídios, de suicídios, de parricídios. É claro que nós temos ouvido que aqui e ali, numa simples briga, evoluiu para um assassinato, para uma agressão, para uma hospitalização, mas isso é tão normal para o nosso dia a dia que nós simplesmente nos acostumamos a tudo isso. É como que se a morte, a violência, o sofrimento alheios já não nos sensibilizassem. É como se aquela pessoa jogada na calçada e que me obriga a desviar o caminho, desviar das suas mãos estendidas pelo óbolo da caridade e que me distrai dos meus pensamentos, das minhas equilibrações. É como se tudo isso, de repente, tivesse se tornado parte do mundo. O mundo é assim. Isso faz parte da paisagem que já não me chama a atenção. É como aquele caminho que a gente faz todo dia, que a gente, quando vê, já está no destino. E se alguém perguntar se viu algo diferente no caminho, certamente não registrou nada, porque fez o caminho de maneira autômata, sem refletir, sem observar. A miséria, o sofrimento dos nossos irmãos se normalizou em nossas vidas. É comum, muitas vezes, inclusive, que nos noticiários, que porventura assistamos ou não, e muitas vezes já nem assistimos, porque queremos nos refugiar, na medida do possível, no conforto dos nossos lares, e queremos esconder de nossos olhos as realidades tão difíceis de tantos quantos necessitam realmente de auxílio, que enfrentam verdadeiras tragédias em sua existência. Então, é como que se só existissem realmente as nossas necessidades, as nossas perdas, os nossos problemas. E quando a espiritualidade, de alguma maneira, nos traz o convite da prática da caridade para com os nossos semelhantes, é como se nós estranhássemos essa pergunta, porque afinal, no nosso dia a dia,
os nossos olhos e o nosso coração já tão endurecidos pelo dia a dia, pela realidade que já se normalizou na nossa visão de mundo, que nós não enxergamos mais os outros que precisam. Como assim eu vou fazer a caridade? Eu não tenho como fazê-la. Eu que estou precisando, eu estou com dificuldades financeiras, eu estou doente, eu estou tendo dificuldades de convívio com meus filhos, com os meus familiares, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus pais. Eu também perdi entes queridos. Como assim? Eu não tenho nada para dar, eu tenho a pedir. Mas, na verdade, se nós pararmos para olhar o mundo que está muito próximo de nós, quando descermos do prédio para a rua e formos a pé até a esquina, encontraremos muitos e muitos irmãos em posição de rogarem auxílio que sim, nós podemos dar, e sim, nós podemos alcançar, auxílio que nós temos para oferecer, mas que o nosso complexo de reclamações, de queixas, de nós nos sentirmos credores da misericórdia divina, fazem com que a gente sequer enxergue as bênçãos que nós possuímos. Que não enxerguemos aquilo que nós já temos de sobra e que poderíamos oferecer a tantos quantos sequer somos capazes de enxergar. André Luiz nos recorda que há muitos companheiros que apenas aguardam ou acreditam que serão plenamente felizes no dia em que obtiverem determinados recursos, determinados bens, determinadas circunstâncias que nós já alcançamos. Se temos um lar, ainda que não seja uma mansão, ainda que não seja a casa que nós sonhamos, se temos um carro, se temos um trabalho, tenhamos certeza que este é o sonho que traria a plena felicidade a um contingente enorme de companheiros que clamam justamente por estas coisas que nós já dispomos e que nós não valorizamos. Na verdade, a gente sempre admira aqueles que estão acima, que têm algo que nós não temos. E nós sempre colocamos a felicidade no ser. Se eu tiver um carro melhor, se eu tiver aquela casa que sonho, se eu tiver um chefe melhor, um emprego melhor. E, no entanto, tantos gostariam apenas de um emprego, gostariam de um carro, gostariam de não precisar se expor num transporte público, tarde da noite, enfim. Tantos quantos gostariam de um lar, ou de ter um familiar com quem conviver, com quem suas angústias partilhar. E nós já temos tudo isso, e, no entanto, iludidos, esperamos por outras coisas, sem olhar para a felicidade que muitas vezes está ali, do nosso lado. E assim nós chegamos, enfim, após essa longa introdução, à mensagem que Emmanuel nos traz essa noite. Nós, que achamos muitas vezes que não temos condições
de auxiliar e praticar a caridade. Ou ainda, como a gente ouve isso e certamente já pensou dessa maneira, né? Quando eu mudar de emprego, quando mudar de carro, quando aumentar meu salário, quando eu quitar aquela dívida, quando acabar a prestação tal, eu vou conseguir fazer a caridade. Quando eu sair aqui desse bairro distante, eu vou poder auxiliar os outros, porque hoje eu não consigo, eu não tenho. E Emmanuel nos traz, então, essa passagem em que ele reflete o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 31, que diz: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E então Emmanuel, ao comentar esta passagem de Jesus, estas palavras de Jesus registradas por Lucas, ele nos recorda que a caridade não pede grandes instrumentos, grande manancial de bens. A prática da caridade, ela se resolve com coisas simples. Muitas vezes, inclusive, sem que despendamos um único centavo de nosso alforje. Diz o Emmanuel: quem sabe ler, não se esqueça de amparar aquele que ainda não se alfabetizou. Acredito que, dentre tantos quantos estejamos aqui, nesta nossa roda de conversa, nessa nossa fala, todos nós sabemos ler. E certamente conhecemos alguém que necessite receber auxílio para que possa compreender e ajuntar letras que formem palavras e que expressem os seus sentimentos e que o tornem não tão vulnerável em relação àqueles golpistas de plantão. É uma caridade simples que nos pede apenas algum tempo da nossa dedicação. Não nos custará dinheiro algum, apenas a nossa dedicação inteira como seres humanos, como irmãos. Segue Emmanuel: quem dispõe da palavra esclarecida, ajude os companheiros, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Esses são tempos em que muitos e muitos estão adoecidos. E se nós ainda temos a saúde plena, ou se a nossa saúde, ainda que limitada, nos permite o auxílio àquele que sofre mais do que nós, aquele que está mais limitado do que nós, aquele que precisa mais do que nós, façamos isto. Não se fala aqui em fazer uma doação em dinheiro, se fala do auxílio. E o auxílio pode ser ajudando a cuidar, a medicar, ou mesmo se dispor a uma conversa amistosa que eleve o ânimo daquele que atravessa por momentos de dificuldade, de grande provação. E Emmanuel aqui não fala apenas do doente material, do doente do corpo físico. Como depois ele vai retomar, ele também se refere aos doentes da alma, aqueles que estão deprimidos, que estão enfraquecidos em suas forças morais e espirituais.
Tanto podemos fazer com tão pouco. Apenas com o nosso tempo, com o nosso sentimento, com o nosso coração, com a caridade verdadeira e mais pura, que não necessita pôr a mão no bolso. Necessita apenas do nosso real propósito de sermos caridosos, de auxiliarmos aqueles que sofrem ou que passam por algum tipo de provação. Segue Emmanuel: quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Aqui, os nossos doentes da alma, aquelas pessoas que talvez respondam à nossa caridade com agressão, com ódio, ou que sejam uma obra difícil de ser construída. E aqui entra o trabalho também de divulgação do Evangelho, de divulgação das palavras de Jesus, da doutrina espírita, que porventura possa tocar esses corações ainda envolvidos por caminhos do erro, a fim de que despertem para as verdades do mais alto, desvencilhando-os com a nossa ajuda, pela divulgação, pela semeadura do Evangelho, que eles consigam, pelas próprias mãos e com o nosso auxílio, desvencilhar-se das trevas inferiores que tanto sofrimento trazem para eles. Quem possua recursos para trabalhar, não esqueça o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Se nós temos a possibilidade, se nós temos a capacidade de oferecermos trabalho a quem necessita, tenhamos a certeza que este é o melhor que nós podemos fazer. Muitas pessoas não querem que se lhe dê de graça, querem trabalhar, querem apenas ter a oportunidade de recomeçar e reconstruir os próprios caminhos. E se nós podemos ser um instrumento desse recomeço, dessa retomada, quão abençoados nós nos sentiremos. Que oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de podermos ser o começo da retomada de uma nova jornada, de alguém que está desesperado, desesperançado, necessitando apenas aquilo que nos sobra, que nos sobeja e que nós podemos oferecer. Prossegue Emmanuel: quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Se nós ainda não conseguimos, se nós ainda não nos sentimos capazes de auxiliar diretamente o irmão envolvido nas trevas interiores, nas grandes dificuldades, nas grandes lutas do espírito, podemos oferecer alguma coisa, uma prece, uma vibração, um desejo sincero do nosso coração de que esse irmão possa se levantar, ser auxiliado, que possa encontrar a sua própria paz e sua própria felicidade.
a prece e a vibração. Não precisa mais do que isso, se não temos outro mais a que dar. Mas vejam quantas coisas nós já temos e que podemos distribuir. Quem esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quantos de nós não vemos surgir efeito quando semeamos da palavra para fora o evangelho, a doutrina? A pessoa como que se sente desafiada, como que quer discordar de nós, porque está acomodada na sua própria realidade, que entende correta, que entende a melhor. Quem é esta pessoa que está me dizendo o que eu devo fazer, o que eu devo ser? Não, eu quero seguir como estão. São pessoas que falam da boca para fora. Vemos isso muito em sessões mediúnicas. Espíritos obsessores nos dizem, sim, as palavras são bonitas, mas as ações não. Entretanto, nós sabemos que o exemplo arrasta. Nós não precisamos dizer uma única palavra, mas o nosso exemplo, aquele que enxerga em nós uma atitude digna e que se admira e desperte em si o desejo de se melhorar, porque nos vê fazendo o bem, praticando a caridade, a humildade, sendo homens e mulheres bons, fraternos. Se alguém nos enxerga e se encanta e se admira, e por esta razão desperta em si o ensejo, a vontade de melhorar-se. Isto também é caridade, a caridade do exemplo, não só da palavra. E precisamos sempre refletir que exemplos nós estamos dando. Se os nossos exemplos, se as nossas atitudes não estão divorciadas daquilo que nós pregamos, explicamos. Se, na verdade, nós não estamos fazendo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Como é que alguém vai seguir os nossos conselhos, os ensinamentos, o evangelho, a doutrina que nós ensinamos, se a pessoa nos enxerga, nos vê e diz, mas ele não aplica a si próprio? O que ele está falando? Por que ele quer que eu faça algo? Ele mesmo não faz, por que eu deveria fazer? Ele próprio não acredita no que fala. Ele próprio não acha que suas palavras sejam capazes de trazer felicidade, porque ele não as pratica. Ele, fora da tribuna, é alguém impaciente, é raivoso, é orgulhoso, trata mal as pessoas simples, é alguém que no caixa do mercado reclama, xinga os atendentes que demoram ou qualquer outra coisa. Os nossos exemplos, mais do que nunca, nos entregam e mostram verdadeiramente quem nós somos. E a caridade do exemplo, sim, tem esse poder de tocar, transformar as pessoas em criaturas melhores. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados.
Vejam que, ao longo de toda essa mensagem, nós que lá no começo nos sentíamos credores, como pedintes, como maltrapilhos da providência divina, e, portanto, incapazes da prática da caridade, somos surpreendidos por Emmanuel, que nos arrola muitas e muitas maneiras de praticarmos caridade autêntica sem gastarmos um único centavo. E quando falava da questão de auxiliar o doente, tantas vezes ao longo do que nós fomos vendo, ele se referia aos doentes da alma, aqueles que necessitam do auxílio da palavra amiga. E o benfeitor conclui esse rol de possibilidades que temos de praticar a caridade, dizendo: quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Quem estiver em companhia da paz, auxilie os desesperados. Se nós já conseguimos construir a alegria em nós, se nós já conseguimos ter os nossos momentos de paz, recordemos daqueles que não têm nem isso. E, se possível, auxiliemos. Como lembra o benfeitor, asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos, especialmente os enfermos da alma. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores do que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas, a benefício de ti mesmo, não desdenhes de fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. A vida, Jesus não nos pede muita coisa. Pede que abramos os olhos e enxergamos aqueles que não têm nem perto daquilo que nós já possuímos. E que dividamos sem perder nada, aquilo que já dispomos em favor daqueles que necessitem. Que alcancemos, enfim, alguma coisa, como é o nome desta mensagem, em favor daqueles que precisem, que necessitem. Meus queridos amigos, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar em companhia de vocês. Deixamos aqui de longe, mas de tão perto, o nosso abraço afetuoso a todos, e que na harmonia, na alegria e na paz de nossos lares, o lar de cada um de vocês, de cada um de nós, possamos, nesse momento, nos sentirmos envolvidos pela paz de Jesus, pelo amor de Deus, nosso Pai maior. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, João, meu amigo, por essa bela explanação que desperta o que melhor nós temos em nós, né? Nossa luz possível. Sempre cada um de nós tem essa luz a compartilhar. Então, muito, muito obrigado pela abordagem e pelo convite a todos nós, de alguma forma, servirmos ao outro. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço. Meus amigos, minhas amigas, então, chegando ao fim da nossa atividade da noite, depois desta ótima reflexão que o João nos brindou, nós possamos encerrar com uma prece, fechando os nossos olhos e ainda embalados por este consolo, por este carinho trazido pelo nosso querido amigo,
através dele, a mensagem de Jesus, que nos convida à ação. A ação simples, mas amorosa, sincera, que busca trazer ao outro aquilo que de fato necessita. Que possamos ver o outro como a nós mesmos, com as suas dificuldades, com as suas virtudes, e que estejamos dispostos a abraçá-lo. E rogamos a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos estimulem sempre ao bem, que nos apoiem neste processo de conhecimento íntimo, de autoconhecimento, para que possamos, como Ele mesmo nos convidou, possamos fazer brilhar a nossa luz. E é ela, junto com as demais luzes, que iluminarão o mundo. Permanece conosco, mestre amigo, iluminando os nossos dias e nos estimulando ao bem, hoje e sempre. Muito obrigado, e que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco, uma alegria podermos estar juntos, ainda que distantes fisicamente, mas muito próximos, através da tecnologia e através do Evangelho de Jesus que nos une. Lembrando que as nossas atividades de exposição pública doutrinária temos sempre às quintas-feiras às 19h30, às terças-feiras às 15 horas e no primeiro domingo do mês às 18h30. Muito obrigado a todos, mais uma vez, por estarem conosco, e nos vemos em breve nas nossas próximas atividades. Uma boa noite.